sempre fui um cara de me questionar muito, então sempre questionei bastante coisa, né, na minha caminhada. E interessante que quando eu era menor, não que eu tenha crescido muito, ainda continuo mais ou menos, mas eu via bastante espíritos, né? Você já tinha um Então, contato aí, mas. eu via e via espíritos. Eu lembro que estava uma vez assistindo um desenho, né? Vocês devem ter mais ou menos a mesma idade minha. E passava aqueles desenhos japoneses, 5 horas da tarde na manchete e tal. E eu tava uma vez sentado assistindo, eu devia ter uns 7, 8 anos ali, não sei o que que era. E eu vi um espírito no quarto, o quarto tava mais escuro, né? E ele passou e ele olhou pra mim e ficou olhando. E ele não tinha uma forma assim humana, ele era meio. Dava pra ver o vulto dele, né? Mas ele ficava olhando assim pra mim e os olhos dele era tipo uma luz, ela brilhava, né? Tinha um tipo de coisa que eu não sei identificar. E ele ficou muito tempo me olhando e eu só vi ele sorrindo pra mim, né? Ele era um espírito mediano, não era tão baixo nem tão alto, né? E daí pra lá eu comecei a ver bastante coisas, né? Então eu tinha um contato com o mundo espiritual desde pequeno. Uma vez um tio meu chegou na casa da minha avó e chegou bêbado. Eu tava lá na casa da minha avó e ele chegou bêbado, quebrando as coisas e tal. De repente ele deita do meu lado, tipo, deita assim, meio que cansado, desmaiando. E ele naquele momento ali, ele dá uma mexida, ele pega no sono um período, depois ele dá uma mexida e ele olha pra mim assim. E quando ele vira e olha pra mim assim, eu vi uma cara pálida assim, com os olhos assim, tipo de gato e tal. Tinha um espírito ali nele. Daí pra lá eu tive muitas experiências, né? Isso fez com que eu fosse buscando conhecimento e fosse saindo um pouco de dogmas religiosos. Modéstia à parte, o judaísmo tem dogmas muito religiosos. Aí também cheguei a visitar igrejas para ver como era. Fui visitar a igreja católica, a igreja protestante. Cheguei aí em locais como mesquitas para ver como era. E nisso tudo eu fui criando ali uma crença, né, até chegar onde eu tô aqui, né, que é um cara mais da espiritualidade, né? E assim foi sendo a minha caminhada, né?